É muita alegria estar aqui mais uma vez no Núcleo Espírita Chico Xavier, atendendo esse convite amoroso dessa casa tão abençoada que eu ainda não tive o prazer e a honra de conhecer fisicamente, mas que várias ocasiões tivemos oportunidade desse estudo online, que a pandemia acabou nos possibilitando fazer esses intercâmbios, né? Todo o mal acaba refletindo de alguma forma em algum bem. Então, vamos iniciar o nosso estudo, mas antes vamos ler uma página de abertura. O livro Material de Construção, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, e a página é o capítulo 21, Aprender e Recomeçar. Dizes que não tens condições para as obras da fé porque erraste. Erraste e sofreste. Sofrestes e temes a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. Esquece e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crês no amparo do alto, observa a lição do sol. O astro do dia, vestido de luz pura e imensa, está sempre reiniciando o próprio trabalho em cada hemisfério da Terra. Pensemos nisso e aprende a recomeçar. Então, com essas palavras de Emmanuel, nos influenciando tão positivamente e nos exortando a nossa caminhada, a sempre estarmos prontos para o reinício, mesmo que as agruras da vida nos derrubem, nos faz pensar e refletir naquilo que eu posso fazer de bem por mim mesmo e pelo outro, porque um é decorrência do outro. E assim, muito envolvidos pela espiritualidade amiga, com muita gratidão nos nossos corações, pedimos licença ao mais alto para iniciarmos esse estudo e que possamos, cada um de nós, sermos bastante envolvidos para aproveitar da melhor maneira as lições trazidas neste dia. Graças a Deus. Bom, o nosso estudo vai ter como tema anjos da guarda e espíritos protetores. São o mesmo? Porque muitas vezes nós confundimos. Será que nós temos um anjo da guarda? Será que... Quem são esses espíritos que nos protegem? Todos os espíritos protetores são anjos da guarda? Será que eu tenho um anjo da guarda? Ele é muito elevado? Será que ele é de uma ordem superior? Será que ele tem uma missão comigo? Será que eu já o conheço de outras vidas ou do plano espiritual? Será que eles têm nome? São nomes conhecidos aqui na Terra? Então, são indagações que muitas vezes nos fazemos. E esses questionamentos e essas respostas nos são dadas por Kardec no Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 489 até 521, em que os espíritos superiores respondem a Kardec essas e outras perguntas que nos ajudam a entender que todos nós temos um guia espiritual, um anjo protetor, como nós quisermos chamar, um mentor que não nos deixa órfãos. Deus não deixa de ajudar e proteger ninguém. Não há órfãos em nenhum lugar do universo. Onde e como estamos, existem sempre espíritos que nos guiam, espíritos amigos, espíritos familiares e, especialmente, um espírito protetor, um anjo da guarda que é direcionado por Deus para nos guiar na nossa reencarnação. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no item 20, há uma mensagem que esclarece bastante, porque às vezes a gente pode ficar pensando assim, mas e aqueles que são tão maus,
os criminosos que nos deixam estarrecidos quando vemos na mídia a imensidade de seus crimes, muitas vezes assim, que nos causam até horror. Será que esses espíritos encarnados também têm guia espiritual, também têm anjo da guarda? Onde que eles estão? O que eles estão fazendo? Mas, e no capítulo 7, né, do livro Céu e Inferno, a mensagem é bem esclarecedora, que diz assim: qualquer que seja a inferioridade, perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Olha que interessante. Todos eles têm o seu anjo da guarda que zela, vê os movimentos da sua alma e se esforça por despertar neles os bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram, ou até o mal que ainda estão fazendo. Porém, observem bem, a proteção desse guia, na maioria das vezes, funciona de forma oculta, sem exercer qualquer pressão. Ou seja, espíritos elevados não nos forçam, respeitam o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de escolha. Então, os espíritos que nos guiam, eles vão fazer todo o possível para estar se conectando conosco, mas é nossa opção darmos ouvidos a eles ou não. E sabemos, como nos dizem os espíritos, que existe arrastamento, mas arrastamento impossível de resistir, não. Podemos sempre, temos a nosso direito de escolha, podemos sempre escolher entre o bem e o mal. E aí vamos entender, afinal de contas, o que se deve entender por espírito protetor ou por anjo guardião. Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 490. Kardec pergunta. E aí a resposta é um espírito protetor de uma ordem elevada. É a resposta que os espíritos nos trazem. Aí eu me pergunto, então, meu guia espiritual, ou anjo guardião, é um espírito superior? Deve ser. Deve estar lá naquela ordem lá de cima. Será que já alcançou o patamar de espírito puro? Eu, na minha vaidade, na minha inferioridade, imagino logo que o meu anjo guardião é um ser celeste, mas não obrigatoriamente isso será verdade. O espírito protetor pode se encontrar em uma classe média, numa classe mediana. Mas a proteção, essa missão de proteger o encarnado, pressupõe sempre um certo grau de elevação, especialmente em relação ao seu protegido. E aí cai a ficha. Bom, eu sei que eu sou um espírito assim, de médio para baixo, estou lá na categoria de espírito imperfeito ainda, como todos nós, nesse planeta de provas e expiações. Então, meu espírito guardião, meu anjo guardião, não vai estar lá em cima, ele vai estar acima de mim. Provavelmente bem acima, e que não é muito difícil estar bem acima de mim. Mas não obrigatoriamente será um espírito elevadíssimo, nem poderá ser, porque a minha categoria ainda não pressupõe a necessidade de um espírito de alta envergadura. Vamos, então, recordar rapidamente a classificação das ordens a que pertencem os espíritos, conforme nos trouxe Kardec na questão 100 do Livro dos Espíritos, para que isso fique bem claro. Na primeira ordem, nós temos os espíritos puros ou perfeitos. Sabemos, pelo que os espíritos nos dizem, na questão, acho que é 459 do Livro dos Espíritos, que o único espírito puro que nós aqui na Terra tivemos contato, tivemos oportunidade de conhecer, foi Jesus. Então, os espíritos puros ou perfeitos dessa primeira ordem não sofrem nenhuma influência da matéria, sua superioridade intelectual e moral é absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Abaixo, na segunda ordem, nós temos os espíritos bons, que já estão num patamar bastante elevado, mas ainda não alcançaram a categoria de espírito puro. Nesses espíritos, os sábios, os benévolos, existe a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Ainda não são perfeitos, mas já estão a caminho, mais próximo do que nós, que fazemos parte da base dessa pirâmide da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, normal no nosso
plano de vida. Nós não podemos esquecer que o nosso planeta de provas e expiações ainda é numa categoria muito abaixo. Antes de nós, da nossa categoria de planeta de provas e expiações, existe apenas o planeta primitivo, que nós já fomos. A Terra já pertenceu. Passou a categoria de provas e expiações e estamos nos encaminhando, como nos ensinam os espíritos, a uma nova ordem de planeta de regeneração, mas ainda não chegamos lá. Então, estamos nos esforçando para isso. Quem está aqui hoje assistindo a esse estudo já sabe que já está buscando. Somos nós que faremos com que o nosso planeta se eleve na categoria dos mundos. Mas ainda somos espíritos imperfeitos, tanto encarnados como desencarnados, onde a predominância da matéria sobre o espírito é muito grande. Ainda existem muitas tendências para fazer o mal, a ignorância, o orgulho, a inveja, o egoísmo e todas as paixões que daí decorrem ainda predominam em nós, estando nós no plano físico ou na erraticidade. E os espíritos, na questão 491, ensinam que a missão de um guia espiritual, de um anjo guardião, é como se fosse um pai em relação aos seus filhos, conduzir o seu protegido no caminho do bem, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e apoiá-lo nas provas da vida. É aquela voz na nossa consciência, como se fosse um amigo que nos diz: não faça isso, você sabe que isso não está certo. Vem aquilo na nossa cabeça: perdoa, não acalenta ideias de vingança, isso não vai ser bom para você, vai se prejudicar, ajuda o outro, entende que você só vai evoluir se você for através do teu irmão. Sabemos, como nos dizem os espíritos, que somos seres com uma asa só. Precisamos da asa do nosso próximo para poder voar. Assim, essa simbologia que eu acho muito interessante. Os nossos amigos espirituais, especialmente o nosso anjo guardião, nos diz sempre: pensa melhor antes de fazer alguma coisa, tudo passa, confia. Enfim, são essas vozes que nos chegam na nossa consciência, ou através da intuição, através de uma ideia, um pensamento que nos surge, nos sonhos, durante o desdobramento, enquanto apenas o nosso corpo, que precisa de repouso, descansa, mas nós, espíritos imortais, que estamos no corpo, estamos sempre alertas, sempre em contato com a espiritualidade. E é nessa ocasião que, muitas vezes, o nosso guia espiritual, o nosso anjo guardião, aproveita para nos dar os bons conselhos. O espírito protetor normalmente está com o indivíduo desde o nascimento, e às vezes até antes, até às vezes desde a concepção, e segue-o guiando na encarnação até a morte, e muitas vezes após a morte, porque às vezes são espíritos que nós já temos um grau de relacionamento anterior. Eles sabem que essa experiência do mundo corporal ela é passageira. São fases breves comparadas à vida verdadeira, que é a vida do espírito. Nos explicam os espíritos superiores lá na questão 492 do Livro dos Espíritos. E muitas vezes o espírito se afasta, o espírito guardião se afasta ao ver que o seu conselho é inútil e que a decisão de submeter essa influência dos espíritos inferiores é muito forte. Ele se afasta energeticamente, mas não abandona o seu pupilo, o seu protegido. Ele não abandona completamente. E sempre que há oportunidade, ele se deixa ouvir a voz, ele influencia, ele tenta se aproximar. Mas muitas vezes é o homem, o reencarnado, que fecha o ouvido. Mas o espírito protetor, ele volta logo que é chamado. Lá na questão 495, isso fica bem claro. E muitas vezes, após a desencarnação, nós vamos reconhecer esse espírito protetor. Ele normalmente nos acompanha desde a erraticidade e até de outras vidas. E o que é muito importante a gente ter em mente, em destaque, é que todos os homens têm um espírito que zela por eles. Nós vimos isso agora, né, no livro do Céu e Inferno, deixou isso bem claro, o pior dos elementos,
que a gente considera até um monstro, tem um espírito guardião que faz o possível para ajudá-lo, mas o livre-arbítrio de cada um é que vai gerar a sua reação. Deus não pede àquele espírito que nos protege mais do que a sua natureza e o grau de adiantamento lhe permitam. Então, o nosso guia espiritual vai estar sempre em relação a nós, com uma elevação e com a condição de fazer a sua tarefa. Quem pode rechaçá-lo, muitas vezes, é o próprio encarnado, mas ele nunca vai deixar de estar protegendo. Os espíritos guardiães só aceitam missões que podem cumprir até o fim. Lá nas questões do 506 até 510, Kardec traz, através das explicações dos espíritos, essa informação com muita clareza. E é muito bom que a gente, quem queira se aprofundar um pouco mais, busque essas questões no Livro dos Espíritos para poder tirar toda e qualquer dúvida, que nós estamos apenas fazendo uma passada mais rápida. Uma ocasião, eu tive a oportunidade de ter contato com esse livro que chama Imagino que Você Queira Ser Feliz. E o subtítulo é Memórias de um Anjo Guardião. Muito interessante. Ele foi psicografado pelo médium Abel Gleiser, ditado pelo espírito Caio Mário, que participa, que vem da colônia Alvorada Nova, da qual o espírito Cair Barchutel, que viveu entre nós no século passado, que foi um grande espírita, um grande conhecedor da doutrina espírita, divulgador, e hoje trabalha nesta colônia Alvorada Nova, que, segundo os espíritos nos ensinam, fica localizada mais ou menos na região do estado de São Paulo, e a editora é Editora Alvorada Nova. E esse livro, ele conta a história. Eu aconselho muito, quem puder, tiver ocasião, adquira. Não existe na forma de PDF para baixar, mas pode comprar pela internet também, e além das livrarias, principalmente as livrarias espíritas. Ele conta a história de Jeremias na sua primeira missão como anjo da guarda, e a história do seu protegido Ícaro, que é uma criança, né? Ele conta desde a concepção, ele já está ligado energeticamente a esse espírito, que renasce num ambiente muito difícil, numa área de comunidade, com muita dificuldade financeira e com muita propensão a se desviar do bom caminho, o que muitas vezes, ao longo da narrativa, a gente vê que acontece, e ele está sempre ali. No prefácio do livro diz que a vida de Ícaro, que é centrada nesse trabalho, foi uma vida comum, como a maioria dos seres humanos, mas não menos importante para o seu anjo da guarda, nem para a Alvorada Nova, a colônia espiritual, a que tanto esse espírito reencarnado quanto o seu guia espiritual estão vinculadas e, sobretudo, essencial para Deus. Então, vale a pena, é um livro de fácil leitura, cheio de diálogos, tem até algumas ilustrações, por exemplo, tem outras ilustrações, é um livro muito bom e nos ensina na prática as dificuldades de um guia espiritual e as dificuldades também que passa o reencarnado e de uma forma ou de outra, sempre há essa boa influência, às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos, e eles vão, né, ao longo da vida, desenvolvendo mais, principalmente através dos sonhos, da influência, né? Como, sempre respeitando o livre-arbítrio, como nós já vimos nas lições, mas muito interessante, vale a pena ser lido. No livro Depois da Morte, no capítulo 35, Leon Denis nos traz que quando um desses espíritos, como este, né, que é trazido neste livro, adotam dos seus irmãos mais novos, tornando-se seu protetor e guia, com que carinhoso cuidado apoia os seus passos, com que alegria vê seu progresso, com que amargura vê as quedas que não conseguiu evitar. Assim como a criança recém-saída do berço,
ensaia seus primeiros passos ante o olhar comovido da sua mãe, o espírito assistido ensaia as lutas da vida sob a proteção invisível do seu pai espiritual, do seu anjo guardião. E aí, existe uma questão também que sempre nos causa assim, uma certa estranheza. Quando a gente vê imagens de anjos da guarda, principalmente imagens trazidas pelas religiões mais tradicionais, a gente os vê representados como seres com asas. Será que os espíritos têm asas? Ou isso é apenas uma aparência simbólica? Essa pergunta é feita no Livro dos Médiuns, no item 100, é a pergunta número 12. E os espíritos, então, respondem que os espíritos não têm asas, não precisam de asas, pois podem ser transportados como espíritos para todo lado. Sabemos, por informações da espiritualidade, principalmente nas obras de André Luiz, que os espíritos podem se locomover volitando, ou seja, como se voassem acima do solo, dependendo, claro, da sua elevação espiritual. Mas, no Livro dos Médiuns, os espíritos esclarecem que esses espíritos guardiães aparecem para os seus pupilos, quando podem ser percebidos, ou pela vidência, ou um sonho, de acordo com aquilo que eles esperam. Então, por exemplo, uma pessoa que siga uma religião mais tradicional, que imagina que seu anjo da guarda tem asas, tem um halo protetor, ele vai vê-lo dessa forma. Porque assim é o espírito, que sabemos que tem condição, principalmente os espíritos de maior elevação, de mudarem a sua aparência conforme queiram, eles vão se fazer presente de uma forma mais aceitável e que o seu pupilo, para que o seu pupilo reconheça como seu guia espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 8, há uma historinha muito interessante que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Um homem está perdido no deserto e sofre uma sede horrível. E está lá largado no chão, com sede, achando que a morte se aproxima. E ele aí ora a Deus para ajudá-lo e pede que um anjo venha trazer água para ele. Claro que nenhum anjo vai aparecer para trazer-lhe água, mas um bom espírito, provavelmente exatamente o seu anjo guardião, o seu espírito protetor, sugere a ele em pensamento para que ele se levante e siga por um dos caminhos que se encontram à sua frente. Então, ele vai naquele movimento inconsciente, toma coragem, se levanta e marcha para frente. E ele divisa um pouco ao longe, mas com possibilidades de acesso, um oásis, onde tem água, onde tem vegetação, e ali, tomado por aquele novo ânimo, ele consegue chegar até este lugar que vai ajudá-lo a sobreviver, vai descedentá-lo, vai fazer com que ele consiga forças para dar continuidade a essa caminhada. Então, se esse homem, se esse espírito reencarnado tiver fé, ele vai exclamar: obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Mas se ele for um materialista, uma pessoa sem fé, ele vai dizer: que bom pensamento que eu tive, que sorte de eu ter seguido o caminho da direita em vez do da esquerda. Ai, que bom, como o acaso me ajudou. Como me parabenizo pela minha coragem. Quer dizer, ainda espírito vaidoso, ainda espírito orgulhoso, que não reconhece que a ajuda chegou através de uma inspiração. Então, é uma coisa para a gente se refletir. Muitas vezes, aquela ideia que vem de não ir por um determinado caminho ou ir por uma determinada direção, que a gente acha que foi a sorte, é muitas vezes a inspiração do nosso guia espiritual para que nós saiamos de um perigo, para que nós possamos seguir um caminho mais adequado, um caminho melhor, um caminho sem tanto risco. No livro Consolador, ditado por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, há uma pergunta, da 125, que diz assim: reconhecendo que nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, para nos inspirar,
quais são os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos sua ajuda indireta, afetuosa e eficaz. E Emmanuel, então, esclarece a ausência de humildade sincera nos corações. Quer dizer, nós, espíritos encarnados, ainda rebeldes, muitas vezes ainda muito orgulhosos, porque isso ainda faz parte da nossa trajetória, do nosso patamar evolutivo, que ainda não é muito elevado. Então, essas situações nos fazem bloquear essa ajuda que nos é oferecida. Nós, no nosso egoísmo, como o homem do deserto, nós não percebemos a ajuda que nos é dada. Então, acaba que a nossa rebeldia faz com que nós precisemos passar pela dor para podermos despertar. Mas nós podemos sempre pedir ajuda aos nossos espíritos protetores no momento de dificuldade, principalmente através da prece, sintonizando-nos para obter a orientação, pedindo forças para resistir à tentação do mal, agradecendo, nunca nos esquecendo de agradecer a Deus pelo dom da vida, a Jesus, nosso guia maior, e aos nossos anjos guardiães, e aos espíritos familiares, aos espíritos também que nos são simpáticos, mantendo laços constantes, fazendo essa conexão sempre, não só nos momentos de desespero, mas sempre, todos os dias. Uma vez eu fui assistir uma palestra e a pessoa que estava dirigindo falou assim: você já deu bom dia hoje ao seu espírito protetor, ao seu anjo guardião? Temos que dar bom dia a ele todos os dias. E é uma verdade. Bom dia, meu espírito guia. Bom dia, meu anjo guardião. Esteja comigo hoje, por favor. Me ajuda a resistir às tentações do mal. E aí, também uma outra questão é muito comum, principalmente para quem não é estudioso da doutrina espírita. Qual é o nome do meu anjo da guarda? Vemos muitas pessoas que se preocupam com isso, buscam na internet sites com fórmulas mirabolantes, numéricas e não sei o quê, para poder descobrir qual é o nome do seu anjo da guarda, como se isso tivesse alguma importância fundamental. No Evangelho, no capítulo 28, no item 11, os Espíritos alertam que o seu nome pouco importa, porque ele pode ser que não tenha nome conhecido na Terra. Para eles, os espíritos elevados, o nome não quer dizer nada. Nós é que muitas vezes precisamos, como se fosse de uma bengala, mas não necessitamos disso. Nós invocamos como o nosso anjo da guarda, como o nosso guia espiritual, nosso espírito protetor, nosso mentor, mas podemos também invocá-lo com o nome de qualquer espírito superior, porque sentimos simpatia. Se isso for tão importante para aquele que ora, podemos dar um nome. Eu me lembro que já escutei várias vezes que Divaldo Franco, durante muitos e muitos anos, perguntava ao seu espírito protetor, que hoje nós sabemos ser Joana de Ângeles, pelo menos ela é a mentora de todo o seu trabalho, e nunca sabia, ela não se identificava, porque ela dizia que não era importante isso. Então, muito depois, quando ele já estava com maturidade suficiente, ela então se identificou como Joana de Ângeles. Mas não é necessário, a gente sabe disso. Então, vamos nos ligar a quem a gente sabe que Deus determinou que seja o nosso guia, o nosso protetor. O importante, e neste mesmo item 11 do capítulo 28, é termos essa certeza de que Deus nos deu um guia principal e superior a nós, na figura do nosso anjo da guarda, e nos deu também guias secundários em nossos espíritos protetores, em nossos espíritos familiares, em outros espíritos que se afinizam conosco. E para que isso fique assim mais claro, vamos ler uma nota que Kardec traz no final da questão 514, que está dentro desse contexto, e ele explica
fazendo uma diferença entre essas categorias, esses nomes, essas nomenclaturas. Então, ele diz assim: das explicações anteriores e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se unem ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo guardião, ou bom gênio, ou guia espiritual, ou mentor espiritual, não importa o nome que nós demos. É aquele cuja missão é acompanhar o homem pela vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza relativamente superior ao do seu protegido. Isso nós já vimos, já reiteramos. Não é? Então, nós todos temos um espírito protetor encarregado da nossa reencarnação, daquela vivência física que estamos passando no momento. 2, espíritos familiares. Então, são espíritos que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duradouros para lhes servirem, mas dentro dos limites do seu poder, que muitas vezes é bastante limitado. Eles são bons, mas às vezes são pouco adiantados e até mesmo um pouco levianos. Então, não obrigatoriamente serão espíritos de familiares nossos de sangue que já desencarnaram, podem ser. Pode, nossa mãe, que já desencarnou há muito tempo, nosso pai, uma tia, uma avó, mas não obrigatoriamente. São familiares porque a família é universal, não podemos esquecer disso. Muitas vezes estão conosco desde outras reencarnações e que nós não temos consciência disso. Normalmente, nos explica Kardec, eles se ocupam de detalhes da vida íntima, da vida mais material, e só agem por ordem ou com autorização dos espíritos protetores. Então, temos nossos espíritos familiares, espíritos que protegem as famílias também, os espíritos guardiães das famílias, que estão conosco, mas não são espírito, não quer dizer que ele seja o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor. Também uma outra nomenclatura, um outro detalhe, um outro tipo de espírito, que são os espíritos simpáticos, como nos traz Kardec nessa explicação. São aqueles que se sentem atraídos por nós, por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e sentimentos. Mas atenção, essa afinidade tanto pode ser para o bem como para o mal. Essa semelhança, essa sintonia, essa vibração semelhante, tanto pode ser do bem como do mal. A duração das suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Nós fazemos a conexão. Então, são espíritos simpáticos, que se afinizam conosco. Então, nós temos que ter o cuidado de nos afinizarmos com espíritos bons, porque, de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, também podemos nos afinizar a espíritos não tão bons. E, finalmente, ele explica que existe também um mau gênio, que é um espírito imperfeito, muitas vezes chamamos de espírito obsessor, ou espírito perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Mas, muito importante, esse espírito que nos pode querer estar junto de nós, nos prejudicando, age por conta própria e não em virtude de uma missão. Ninguém tem em sua, vamos dizer assim, sua cola, junto com ele, um espírito que o persegue por determinação de Deus. Nunca. Nenhum espírito mau, nenhum espírito perverso, nenhum espírito obsessor vai estar junto do encarnado como missão, tendo como missão trazida do plano espiritual. Nunca. A tenacidade na influência desse espírito se deve ao acesso mais ou menos fácil que ele encontra de que ele se aproxima. É a nossa afinidade, nós abrimos a brecha, porque o espírito encarnado é sempre livre para ouvir a sua voz, a voz daquele espírito perseguidor, ou para rejeitá-la. Já vimos isso, os nossos estudos nos trazem isso a todo momento. Então, de tudo isso, podemos, então, resumir. Todos nós temos um anjo guardião, um espírito protetor. Todo anjo guardião é um espírito protetor, mas nem todo espírito protetor é um anjo guardião.
eu acho que fica mais claro, assim, dá para a gente entender, e mais importante que tudo, temos a certeza de que não estamos sós, de que sempre alguém está zelando por nós. E para encerrar, como prece de encerramento, como oração final, trouxemos uma prece que está no capítulo 28, que é aquela coletânea das preces espíritas, no item. Então, temos aqui espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é ajudar os homens a conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provações para suportá-las sem me deixar desviar de mim os maus pensamentos e fazer com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que possam tentar me induzir a praticar o mal. Iluminai minha consciência para que eu possa ver meus defeitos e tirai dos meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de perceber esses defeitos e confessá-los a mim mesmo. Principalmente vós, meu anjo guardião, que velais sobre mim de forma particular, e todos vós, espíritos protetores, que se preocupais comigo, fazei-me digno de vossa benevolência. Conhecer as minhas necessidades, que elas sejam atendidas de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, com muita gratidão, com muita luz envolvendo a cada um de nós, com a certeza de que nós estamos muito amparados, que os nossos anjos guardiães não nos abandonam jamais, que depende de nós essa conexão constante, que Deus, acima de tudo, vela por seus filhos, que Jesus, nosso irmão mais velho, nos guia e nos ensina o caminho do bem. Agradecemos muito a oportunidade de estar, nesse momento, em conexão com o plano maior, e pedimos licença para encerrarmos o estudo de hoje. Graças a Deus.